Olá, investidores, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Meu nome é Marisa Mateus, sou médica psiquiatra e investidora, tá? Desde 2001. Gosto até de reforçar isso na mente, que é desde 2001, para colocar no meu consciente a disciplina, o tanto que a disciplina é importante. E hoje eu vou falar sobre a taxa, a famosa taxa Selic, que está todo mundo comentando hoje. Por que será que está todo mundo comentando sobre a taxa Selic? Porque é a taxa básica de juros. Então eu vou ser muito direta e simples aqui nesse vídeo, até porque muitos médicos, muitos investidores de outra área, eles querem ter uma ideia do que se trata, né, a taxa Selic, e não exatamente os detalhes. Qualquer dúvida que você tiver, coloca aqui nos comentários, eu vou ficar muito feliz em responder. Se você quiser compartilhar a sua experiência, e uma pergunta que eu tenho, que eu já vou colocar no início do vídeo. Com a taxa de juros, né, a taxa Selic diminuindo, qual investimento você acredita que é melhor agora, tá? Então a taxa de juros, ela é estipulada pelo Banco Central, em reuniões de a cada 45 dias pelo Copom, tá? Copom, Comitê de Política Monetária. Esse comitê é gerido, né, pela reunião pelo presidente do Banco Central e pelos seus diretores. Então, a cada 45 dias, geralmente 2 dias de reunião, é estabelecido a taxa de juros básica. E isso é importante a gente saber? É muito importante, porque dependendo do ativo que você comprar, do investimento que você entrar, você vai ter um retorno maior ou menor. Por exemplo, para os conservadores, né, ou estrategistas, de repente, que colocam em renda fixa, você vai pegar um tesouro direto pré-fixado na época que te trazia o retorno de 14%. Hoje, né, foi ontem na verdade, foi estabelecida uma redução da taxa Selic de 6,5% ao ano para 6% ao ano. Então, uma pessoa que tem títulos que vão trazer um retorno de 14,5%, sendo que a taxa Selic está 6%, você acha que é bom ou é ruim? Em compensação, você vai comprar outros papéis que vai te dar a taxa Selic mais 0,01%, mais um pouquinho só. Então, você percebe que o poder de compra, o retorno do investimento, na sua sensação, é que está cada vez pior na renda fixa, tá? Só que, por outro lado, quando os juros diminuem, isso facilita com que as pessoas elas movimentam a economia. Então, aquela pessoa que está visitando e pegar um financiamento, por exemplo, porque isso é avaliado, tá? O poder de captação dos bancos, né, de captar recursos e ele te trazer em produtos e os juros que ele vai te dar de retorno. Quando a economia está muito ruim, a taxa de juros está muito alta, a pessoa vai pensar 1000 vezes antes de pegar um financiamento por um imóvel, por exemplo. Então você vai ver lá, poxa, mas ele vai já cobram mais, tá? Isso aí é fato. Então você pega a inflação, a taxa Selic, eles vão te cobrar mais, fato. Mas se está muito alto e você faz um empréstimo por muitos anos, você fica assim na dúvida se vai conseguir pagar ou não. Se você trabalha numa empresa, não é concursado e você corre risco de ser mandado embora a qualquer momento, eu escuto muito isso de pacientes. Ah, eu estou desempregado porque o setor da minha empresa foi todo mandado embora e eles... É isso aí, cerrou e pronto, como é que eles vão fazer? Né? Então, quando a economia não está girando, as pessoas não compram. As pessoas, no caso dos médicos, elas diminuem pagar consulta particular. Elas vão preferir ir para o convênio, por exemplo. Quando a economia está girando, as pessoas estão tendo poder de compra, elas vão comprar mais, elas vão comprar mais serviços também. Então, é vantajoso, sim, quando a nossa economia gira. Então, quando a taxa Selic é uma estratégia do Banco Central de conter a nossa inflação. Então, ela vai avaliar vários critérios, a inflação, o mercado, a macroeconomia, né, mercado externo, mercado interno, as dívidas que o governo tem. Então, esses últimos anos que escandalizou muito a corrupção, né, escancarou, e teve muitos escândalos dos nossos governantes, a gente sabe que tem isso, mas escancarou isso.
O capital estrangeiro, que outros empresas, investidores que vão investir aqui no Brasil, onde você tem uma oscilação muito maior de juros, portanto, eles podem ter um retorno muito maior do seu investimento ou uma perda muito maior, eles vão pensar. Então vem o investidor, coloca milhões de dólares aqui no Brasil, ele não está afim de perder. Tá a fim de perder. Ele vai pensar muito mesmo. Bom, tá em risco. Então estão divulgando escândalo o tempo todo. Não se sabe se vai ter a reforma da Previdência ou não. Inclusive, você percebeu que eu acredito, né, que tenha percebido que durante muito tempo, nessas reuniões do Copom, o Copom mantinha a taxa Selic. Faz muito tempo que está de 6,5%. Eu, particularmente, acreditava que ia baixar para 6,25%, né? Essa redução de 0,5%. Eu falei, fiquei até um pouquinho surpresa, mas tem suas justificativas, tá? Mas eu lembro quando eu comecei nos investimentos, na renda variável eu comecei em 2006. Eu lembro que a taxa Selic na época estava em torno de 17%, 17,25%. Em 2011 eu lembro que eu escutava muito, já comecei a prestar mais atenção sobre a taxa Selic e entender a importância da taxa Selic nos meus investimentos, que estava 11,25% em 2011. A taxa Selic começou, meu gatinho já aparecendo, começou em 1996, tá? Então é uma estratégia do Banco Central. É bom isso? Claro que é bom. Quanto mais controle no sentido assim de estabilizar a economia, o governo te influenciar e batalhar para estabilizar a economia, melhor. Então, quando os juros sobem, as pessoas, elas, dependendo, né, elas vão começar a comprar menos serviços, empréstimos, porque ela vai pagar mais por aquilo. Quando os juros vão ser reduzidos, a pessoa ela tem, por exemplo, ela tem mais coragem, né? Porque eu acho que hoje em dia financiamento, você ficar 30 anos pagando imóvel é muita coragem. Mas a pessoa ela fala assim, não, essa taxa aqui eu consigo. Com juros muito altos, não tem como o banco falar, para você eu faço menos. Não tem como ficar pechinchando taxa de juros. O gerente, né, quem vai conceder ali o financiamento, ele tem um limite, tá? Ele vai pesquisar se você é um bom pagador ou não, se você tem condições, que tipo de emprego que você tem, tá? A média de gastos que você tem na sua conta. Então não é só ir lá e chegar e fazer um empréstimo. E isso tudo influencia na nossa economia. Quem trabalha já como autônomo, quem tem uma noção do mercado, percebeu como a economia está girando menos. Eu lembro que lá em Uberlândia, eu dirigia lá, eu via muitas construções, né, prédios, e as pessoas compravam na planta. Já faz um bom tempinho que eu não vejo isso. Agora está retomando aqui no bairro, aqui em São Paulo, construções, mas que muitas ficaram paradas porque construtoras faliram ou não tem mais dinheiro para continuar a obra, tem que esperar um pouco mais. As pessoas não estão pegando empréstimo, então não está indo recursos para a empresa para investir nessa construção. Tudo é conectado, tá? Vou olhar aqui minha cola, estou com uma colinha aqui para ver se eu falar tudo. Então, a taxa Selic, né, a taxa básica de juros, né, da nossa economia, é um instrumento do Banco Central para controlar a nossa inflação. Impacta, assim, diretamente na nossa economia, nos ativos, investimentos, empréstimos, tá? No nosso consumo, como eu já citei. Vou tentar não ser longa, já quase 9 minutos de vídeo. Isso aqui eu acho muito detalhe. Já falei, né? Então, o Comitê de Políticas Monetárias é um órgão do Banco Central, fazendo as reuniões a cada 45 dias, formado pelo presidente do Banco Central e seus diretores. Só que já falei. Muito detalhe, muito detalhe. Tá, também falei. 8 reuniões anuais. Aí eu coloquei uma letrinha tão pequena que nem eu enxergo. Tá, a taxa Selic também é chamada Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. Muito longa essa frase, né? Tem a Selic Over, a Selic Meta, que eu acho que agora vai ficar muito detalhe. Mas o que eu gostaria de saber? Na sua opinião, tá? Você acredita que qual seria o melhor investimento quando a Selic está baixa, né? Quando os juros estão baixos? Você acredita que você vai continuar na renda fixa? Você vai para a renda variável? O que você pensa sobre isso? Para aquelas pessoas que não têm reserva de emergência
independente da, vamos pegar ali o Tesouro Selic, tá? Que ele vai acompanhar indexado a taxa Selic mais 0,02%. Se você não tem fundo de reserva, não tem por que você não continuar na renda fixa, porque você precisa de um investimento mais seguro e líquido, né? Que você possa vender aquele ativo. Se você pega e escuta falácias de muitas pessoas, não, agora é só ações, vai, porque os juros não compensa, renda fixa é uma porcaria. Na minha opinião, eu acho que a renda fixa, para crescimento de patrimônio, ela traz um retorno muito insatisfatório. Mas aí vai o diferencial, tá? Até que eu brinquei no começo do vídeo, investidora desde 2001. Se você fizer aportes frequentes, chega uma hora que você vai perceber esses juros compostos. Talvez não na velocidade que você teria numa renda variável e numa boa empresa, porque tem pessoas também que perderam muito dinheiro com ações, principalmente quando elas escolhem no impulso, por modinha. Mas se você não tem renda de emergência, minha orientação, meu conselho, você não precisa seguir aqui, claro, você tem o seu poder, o seu julgamento, né, a crítica, mas continue na renda fixa até formar esse fundo de reserva, fundo de emergência. Qual seria ideal o fundo de emergência? Para mim, eu sou autônoma, tá? Prestadora de serviços. Então, eu deixo geralmente equivalente a 12 meses dos meus gastos reais. Então, se acontece alguma coisa comigo, que já aconteceu não faz muito tempo, que eu fiz o transplante de córnea, eu me planejei de ficar afastada uma semana. Aí deu uns probleminhas, negocinho lá, fiquei 3 semanas afastada. É pouco se você for ver. Mas para quem é autônomo, eu não tenho como eu chegar para CEMIG, não. Aqui em São Paulo, qual que é? Da Luz? Bom, não tem como eu chegar para a CEMIG de São Paulo, que agora fugiu, que é o que é aqui de São Paulo. Não tem como chegar e falar assim, eu não posso pagar esse mês que eu fiquei afastada. Não tem como eu chegar para o meu condomínio aqui e falar, esse mês eu vou pagar só equivalente a 1/4, porque eu só trabalhei uma semana. As contas ficam iguaizinhas. Lembrei agora que veio na minha mente, quando eu comecei a trabalhar no segundo emprego, né, em 2001, a UFO, que era meu primeiro emprego, entrou em greve, né, a Universidade Federal de Uberlândia, e ficou acho que uns 4 meses em greve, quase 4 meses, um pouquinho menos. Eu fiquei sem receber, e médico tem que trabalhar, se você tá lá no plantão, no pronto-socorro, você tem que trabalhar. E eu tava sem receber. Eu lembro que eu já tinha porque isso foi, essa greve, porque o segundo emprego eu comecei em novembro de 2001, então deve ter começado em julho de 2001. Eu já estava trabalhando desde fevereiro na UFO, então eu tinha feito um fundinho de reserva para mim, eu colocava R$200 por mês ali no meu fundo de reserva, eu tive que usar tudo, porque eu tinha que pagar a conta de telefone, conta de luz, condomínio, eu tive que continuar pagando as minhas contas. Então por isso que é bom o fundo de emergência. E no outro caso, quando você formar o seu fundo de emergência, uma orientação que eu poderia lhe dar é você formar um fundo de oportunidades. Então você vai colocando ali, surgiu um desconto de uma empresa, de um ativo, né, de uma ação de uma empresa que você gosta muito, compre, não fique comprando sempre na alta. Eu acho, posso estar errada, tá? Porque ninguém tem bola de cristal, que a Bovespa está muito alta. A taxa Selic se manteve em 6,5%, até porque o Banco Central quer ver qual que vai ser a decisão do governo, porque aprovou a reforma da Previdência com algumas alterações no primeiro turno, mas no segundo turno, se não aprovar, o capital estrangeiro vai sair ou não vai entrar com a frequência que poderia entrar, na quantidade que poderia entrar. Certo? 14 minutos. Você tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar alguma coisa? Entenda que é importante sim você ter uma noção. E médico, né? Independente de ser médico ou não que está assistindo, porque esse vídeo eu estou fazendo no YouTube, tem uma coisa assim, eu trabalho muito, não tenho tempo de estudar. Estuda, porque se você é dono do seu dinheiro, é sua responsabilidade ter noção onde você está colocando o seu dinheiro. Porque se você não entender o que significa essas siglas, você não precisa saber direitinho, Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. Você não precisa saber isso, mas saber o que é a Selic, por que é a Selic, por que toda hora a mídia anuncia a taxa de juros, né, da Selic se manteve em 6,5%, diminuiu para 6%, aumentou. Por que isso acontece? E onde isso influencia no seu investimento? É importante você ter uma noção sim, porque você vai mudando as suas estratégias. Eu reavalio minhas estratégias
com frequência. Eu confesso que eu tenho uma diversãozinha em fazer isso, mas eu sempre reavalio, porque às vezes você coloca lá uma estratégia dos seus aportes. Eu tenho a estratégia desde que eu comecei a fazer aportes frequentes, tá? Mas aí você tem uma estratégia, assim, vou colocar aporte 50% em renda fixa, 50% em variável. Tem períodos quando a Bovespa, eu acredito que está muito alta, eu coloco menos, tá? Quando ela cai bastante, eu lembro, qual foi o ano? Foi 2006, 2007, que caiu para 32 mil pontos, eu adorei, porque aí eu comprei os ativos que eu queria com preço muito mais baixo. Em junho do ano passado, teve também uma queda da Bovespa, que eu pude comprar, voltar a comprar ativos que já estavam caros, eu voltei a comprar e aumentar minha participação em determinadas empresas. Então eu gosto. Hoje, mesmo a Selic estando menos atrativa em termos de retorno de renda fixa, eu continuo aplicando parte dos meus aportes no Selic, por exemplo, no Tesouro Selic 2025, num determinado CDB. CDB muitos vinculados ao CDI. O CDI ele corre muito paralelo à Selic. Então, se a Selic reduziu, provavelmente a taxa CDI também vai reduzir. Aí você pega aquele CDB, está 110% do CDI, 100% do CDI. O que significa isso? Tá? Ele roda muito parecido, varia um pouquinho menos que a taxa Selic. Então, se você pega, por exemplo, quando a Selic está 8% para baixo, a poupança ela rende em torno de 70% do CDI. Então, aquelas pessoas que falam, eu não preciso saber de Selic, porque eu deixo na poupança o meu dinheiro, saiba que seu dinheiro vai estar rendendo menos ainda. Poupança já rende nada. Vai render nada menos nada. Então, é importante você saber sim que vai impactar, por mais que você fale, eu deixo na poupança, e esses dias eu escutei de uma amigaça minha que eu adoro, ela falou, Marisa, você vai ficar brava comigo. Eu já olho assim, por que eu vou ficar brava com você? Porque eu coloco só na poupança. Então, ela fala que faz um movimento assim, tá na conta de corrente e coloca na poupança. Pelo menos ela não deixa na conta corrente ou não fica gastando. Já é um bom sinal. Mas ela tem condições sim de colocar em ativos que trazem um retorno maior. Mas quem não tem mínima ideia, e se você não tiver ideia também do que significa essas taxas, vem alguém e fala difícil para você, e você fica lá, interessante, e te vende um produto financeiro que você vai ter um retorno igual à poupança achando que está ganhando mais. Eu coloquei no grupo Os Médicos Investidores, inclusive deixo um convite para você conhecer, esse grupo é do Facebook, que tem muito investimento gostosão, mas na verdade é uma poupança disfarçada, tá? Muito obrigada, qualquer dúvida deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo.